precioso. Com a aproximação das festas de final de ano, um assunto que se torna cada vez mais comum é a depressão, um dos grandes males do século XXI. Mas muitas pessoas conseguem encontrar a cura na palavra de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e tudo mudou depois que eu comecei a ler a Bíblia. Eu sou Cláudia Cunha, professora, escritora, e depressão não é sinal de falta de fé. Eu sou o pastor Edson, eu creio na vida eterna. Pastor, conta pra gente o que a palavra de Deus pode transformar. Bom, a palavra de Deus ela pode transformar em tudo, porque o próprio Jesus ele é a própria palavra. Então a Bíblia ela tem todo o poder para mudar a vida de um homem, de uma mulher. A única questão que realmente precisa ser posta em pauta é a fé da pessoa, de acreditar no que Jesus deixou, na mensagem que ele deixou através dos seus discípulos, tudo que ele ensinou. E se a gente que ouve a palavra ou medita na palavra e crê nela, ela pode realmente mudar a história de um homem. A fé, ela é uma coisa que se adquire. Você precisa, por exemplo, estudar para ter fé, em compreender melhor as coisas para ter fé? Então, a fé, na verdade, ela é algo assim muito individual de cada pessoa. Tem uma passagem na Bíblia de uma mulher que ela padeceu 12 anos com fluxo de sangue. E teve um determinado momento que ela ouviu falar de Jesus. Então ela colocou no coração dela de apenas ir. Falei, vou lá e eu vou só tocar. Se eu apenas tocar na orla do vestido dele, eu já sei que eu serei curado. Então foi algo que brotou no coração dela devido à necessidade que ela estava enfrentando há 12 anos, mas ela acreditou que tão somente ela tocasse Jesus, ela ia receber o milagre. E foi tão interessante que tinha uma multidão apertando Jesus, mas quando ela toca, a palavra vai dizer que de Jesus sai virtude. E ele sente que a virtude dele saiu, mas saiu por conta da fé que ela colocou no coração dela. Então foi algo que ela fez brotar no seu coração, crendo na pessoa de Jesus. Então a fé é uma coisa assim, muito individual de cada pessoa. Tem pessoas que não creem em Deus e ainda têm fé de que ela vai alcançar alguma coisa, e ela acaba alcançando aquilo. Por quê? Porque ela determina aquilo. Só que a Bíblia nos ensina a nós pegarmos essa fé e depositar na pessoa de Jesus. Aí tudo se torna mais fácil. Essa é uma passagem que eu lembro que quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu achei muito engraçada justamente por conta disso que o senhor falou, né? Que Jesus estava andando, estava lá se acotovelando com um monte de gente, nossa, a rua inteira lotada, aí ela vai e toca na ponta da rebarba da roupa de Jesus, todo mundo se acotovelando, e ele diz, alguém me tocou. Aí, tipo, eu fico imaginando, né, os apóstolos, como assim, Jesus? Tá todo mundo aqui, né, buscando espaço, como alguém te tocou com certeza, né, o tempo todo. Mas ele sentiu aquela mulher, né? Então, esse é o poder da fé na vida do ser humano. Por isso que eu falei que é uma coisa individual de cada pessoa, porque todos podem e conseguem fazer brotar no seu coração essa fé, sabe? De algo que ela precisa, até mesmo de uma cura, de um sonho, de alcançar algo. Se ela realmente tem, porque assim, existem dois tipos de fé, a natural e a sobrenatural. Qual que é a fé natural? É aquela que você acorda de manhã, vai para o ponto de ônibus, espera o ônibus chegar, na certeza que você vai trabalhar, e depois você vai ser serviço, pegar o ônibus e voltar para casa. Só que nesse inteirinho todo, a gente não tem controle do que vai acontecer. Só que você também não pensa. Você faz pelo teu natural de trabalhar todos os dias. Só que nós estamos fazendo uma coisa que é para o futuro e a gente não sabe. Ou seja, eu vou para o ponto de ônibus, mas quem garante que eu vou chegar lá? Só que eu saio nesse propósito. Fé. Natural. Só que a fé sobrenatural é justamente essa, que move o coração de Deus, sabe? De você realmente determinar isso em Deus e você alcançar aquilo que você está buscando no Senhor. Essa fé sobrenatural eu também lembro de uma passagem, não é da Bíblia, mas é uma história, né? De que não chovia numa cidade há muitos anos, tal, e aí eles chamaram um sacerdote para ir lá, para dar fazer alguma coisa para que viesse a chuva. E aí ele falou, eu vou fazer chover. E todo mundo da cidade foi lá no centro da praça assistir. E aí ele falou, nenhum de vocês tem fé. E aí chegou um moleque com um guarda-chuva. Ele falou, esse aqui é o único que tem fé. Porque ele foi preparado, ele acreditou, ele foi com o guarda-chuva. Então eu acho que isso que é uma representação, né, do que é a fé, né? E tem um detalhe muito importante, tá? A vontade de Deus. Isso a gente não pode deixar fora da nossa fé. Porque eu tenho fé para viver muitas coisas ainda. Só que eu também tenho a certeza de que se não acontecer, não é porque a minha fé foi fraca ou foi inútil, não. É porque eu também entendo que tem coisas que Deus não vai permitir. Então, por conhecer Deus também, eu aceito aquilo que Ele não vai permitir eu viver, sabe? E sou feliz com aquilo que Ele me permite viver. Porque tem coisas que Deus não vai deixar a gente viver mesmo tendo fé.
Ele sabe de tudo Ele que é sabe. melhor pra gente Ele e sabe. pro tudo, né? Ele sabe. A gente faz parte de um todo e ele também usa a gente como, né, Isso. ferramentas mesmo, né? Da Tem um vontade versículo dele. na Bíblia que diz assim, que a gente pede e não recebe. Por quê? Porque a gente pede pelo nosso bel prazer, ou seja, pelas nossas próprias vontades. Só que a nossa vontade, ela estando de acordo com a vontade de Deus, se torna realmente assim, não é impossível, mas tem coisas que a gente pede, até fala, não, eu tenho fé, mas assim, Deus às vezes não permite. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade dele. Isso para quem entrega a vida para Jesus é mais simples de compreender. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu vivo aquilo que ele quer para mim. E quando eu quero alguma coisa que não dá certo, eu aceito. Eu entendo, não sofro. Por quê? Porque eu tenho certeza que não é a minha fé nele, é a vontade dele mesmo. Tem coisas que a gente ainda não entendeu por que não acontece, mas que são livramentos, né? Ô, Edson, eu acho, eu penso, né? A Bíblia tem muitos personagens, mas Muitos. eu penso que o mais carismático, o mais amoroso, o mais fantástico é Jesus. Ah, sem dúvida. Porque é uma bondade, é uma compreensão do ser humano, do psique humano, dos sentimentos. E ele aceitava todos, sem exceção. Ele se sentava com todos. Quem que é esse homem? Então, olha para você ver como que é lindo o que você está falando. No Velho Testamento, quando Deus dá alguns mandamentos, ele fala, amai o teu próximo como a ti mesmo. Só que quando Jesus ele entra em cena, que ele começa a levantar os discípulos e ensinar, ele vai dizer, um novo mandamento vos dou. Amais um ao outro como eu vos amei. Por quê? Porque por mais que a gente fale que a gente tem amor, não se compara a Jesus. O amor dele, assim, excede todo o entendimento. Então ele fala, ame, mas não é mais amar o próximo, né, como a ti mesmo. Ame como eu vos amei. Porque às vezes a gente fala no nosso amor. Às vezes a gente ama hoje, amanhã a gente não ama mais. Mas o amor de Jesus não muda, é imutável. Aí ele ensina, então um novo mandamento postou, amar uns aos outros como eu vos amei. O Edson, o que é esse amor incondicional de Jesus? É o mais parecido com o amor dos pais? Não se compara. Até o Jesus ele fala uma frase que se a mãe que gera o filho e ela viesse a esquecer desse filho, eu todavia não me esquecerei. Então ele está dizendo que ainda é possível uma mãe, porque o amor de mãe realmente é um amor que excede até o pai, qualquer outro amor. Então ele fala que o amor da mãe, ele ainda pode falhar, mas que ainda que essa mãe se esquecer do filho que ela gerou no seu ventre, eu jamais, né, me esquecerei de ti. Então Deus está dizendo que o amor dele não muda, independente do que aconteça, independente dos nossos erros, das nossas falhas, do que nós for fazer nesse mundo de errado, não muda o amor de Deus. Tem um texto, que me fala o endereço, mas está escrito, o que me separará do amor de Deus? Nada, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem os anjos, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o amor dele não muda, é incondicional. Porque assim, eu já ouvi algumas pessoas falarem que gostariam de estar participando de uma igreja, mas que por conta de erros passados ou erros presentes, não se acha digno de estar na presença de Deus. Tá, quem que é digno de estar? Se for olhar por essa circunstância, por essa visão, nenhum de nós somos dignos. Aí entra esse amor que nós estamos falando, que eu estou até sentindo a presença de Deus aqui. Por quê? Porque é um amor que não dá para explicar. É um amor realmente incondicional, um amor que não tem palavras que definem. Ele vai além a ponto de ele entregar a sua vida para morrer por nós. Então, assim, esse pensamento, muitas das vezes, ele vem por conta até de opressão maligna, que existe. O diabo ele não tem poder de saber o que eu estou pensando, mas ele tem poder de me fazer pensar. De incitar, né? Isso, eu lembro de ter vezes, antes de eu entregar minha vida para Jesus, de do nada achar que minha esposa estava me traindo. Mas de onde veio esse pensamento? Do nada, eu estava assim. Por quê? Porque ele coloca esse pensamento na tua cabeça. Ele te faz pensar que você não é digno, ele faz te pensar que a vida não vale a pena. Ele tem esse poder de te fazer pensar. Por isso que a Bíblia fala para que a gente se revista das armaduras de Deus contra os dardos inflamados do maligno. O que é isso? São setas que ele joga na tua mente e você acaba pensando tanta coisa, e uma delas é essa, de que você não é digno de estar. Você é tão, sabe, assim, precioso para Deus, que ele morreu para que você esteja na presença dele. Quando você pega o contexto geral e você entende qual é o propósito, né? E que ir à igreja é a maneira de encontrar a salvação e que é o que ele deseja pra gente, aí as coisas começam a fazer mais sentido. Então, assim, eu vou mais fundo, eu vou mais profundo ainda. Quando eu comecei a ler a Bíblia, um dia eu conto a minha história para vocês, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, tive uma pessoa que me ensinou assim, ó, lê primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos para falar de Jesus. Conheça Jesus. Você conhecendo Jesus, você vai conhecer toda a história da humanidade, você vai entender o porquê, você vai ter resposta para a tua vida, você vai saber por que você vem para a igreja, porque a igreja é um lugar que realmente a gente se reúne para adorar
para agradecer e aprender, para pôr em prática aquilo que a gente aprende com Jesus. Porque lá fora que é a luta, lá fora que é a adversidade. Quando a gente está aqui na igreja, a gente se desliga de tudo, a gente chora na presença de Deus, a gente adora, a gente louva, a gente presta atenção na palavra, então tudo que a gente absorve aqui, nós vamos viver lá fora. Igual aqui, o culto é terça, quinta e domingo, 2 horas de culto, e o restante. Então tudo que você aprende aqui, você leva para viver lá fora, mas isso você precisa conhecer Jesus, que aí não é o só vir. Estou vindo para adorar, para agradecer, para aprender como lidar diante de todas as adversidades, uma dessa, a depressão, que vamos falar daqui a pouco. E é responsabilidade também do fiel pegar o que aprende na igreja e levar para o mundo, Ele né? tem que pôr em prática. Apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja. Por quê? Porque ele acreditava na lei. Ele tinha ali o entendimento da lei. Então ele tinha os cristãos como errado, como inimigo. Então ele ia. Só que quando ele descobriu Jesus, a verdade de Jesus, o propósito de Jesus, todo o conceito dele mudou. Então ele começou a pôr em prática o evangelho que ele aprendeu de Jesus Cristo. Na prática, sabe? Então toda vez que ele se reunia para adorar, e onde ele colocava a planta do pé, ele anunciava, ensinava para as pessoas viverem, e ele fazia isso na prática dele também. E pegando o apóstolo Paulo, eu gosto muito da história dele, porque, como você disse, ele matava os cristãos, ele perseguia. E ele teve uma conversão, né? Genuína. Então, ele se auto-perdoou. Então, como o tema da gente é depressão, uma das causas também da depressão, né, que a psicologia fala, é a pessoa não se auto-perdoar dos erros dela. O apóstolo Paulo se auto-perdoou de todos aqueles crimes, de tudo que ele fez. E foi, assim, eu acho que um personagem muito importante, né, Edson, na vida do evangelho, né? O perdão é muito importante na vida da pessoa, porque ele realmente traz vida para ela. Por isso que ele conseguiu pôr em prática tudo que ele aprendeu de Jesus, exerceu o amor de Jesus com as pessoas que maltrataram ele. Todas as pessoas que maltratou ele só retribuiu com amor. Por quê? Porque esse perdão que a pessoa precisa liberar para si é muito importante. Você acha que se Judas tivesse tido o auto-perdão, ele não teria se suicidado? O que acontece com Judas? Existem 2 tipos de coisas, que é o remorso e o arrependimento. O arrependimento te traz perdão, realmente, assim, te traz a vida, que você se arrepende daquilo que você fez. Com Judas foi um remorso. Sabe aquele dito, perdido, truco? Já está perdido mesmo, né? Ele fez isso. Ele não se arrependeu. Porque, olha que interessante, Jesus falou assim, aquele que me negar, eu vou negar diante do meu Pai. Mas Pedro negou ele 3 vezes. Isso. Aí Jesus perdoa Pedro. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Pedro ele chora amargamente. E não foi um choro só, sabe, de remorso. Foi de realmente arrependido dele ter feito aquilo. E o arrependimento foi tão genuíno que, acompanhando toda a trajetória de Pedro, no final ele é morto, crucificado, de cabeça para baixo. Olha que interessante. Agora ele está diante da morte, ele vai dizer assim, não sou digno de ser crucificado que nem meu Cristo. Coloca ele de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele se arrependeu de ter negado. Agora não pode matar, nunca mais o nega. Ou seja, o arrependimento é isso. Você está indo para cá, você se arrepende, você volta. Você não comete o mesmo erro. Você não comete o mesmo erro. Essa é a conversão, o arrependimento. A conversão, então, depende do arrependimento. Do arrependimento. O arrependimento é assim, igual, né, tudo que eu praticava coisas, via coisas que hoje eu não pratico mais. Tenho oportunidade? Tenho. Se eu quiser, hoje eu posso parar de servir a Deus e continuar a vida que eu tinha antigamente. Só que eu não quero isso. O que o mundo mais oferece são oportunidades. Tipo. Muitas oportunidades, muitas. Só que aí você precisa fazer escolha. Que escolha que você vai fazer? Por eu ter conhecido a Cristo, dentro da palavra de Deus, eu escolho Ele. Mesmo tudo dando errado. Mesmo nada de bom acontecendo, eu ainda escolho Cristo. Porque eu conheço Ele. Então eu não vou voltar mais atrás. Vou caminhar com Ele. Naquilo que Ele me ensinou. Bom, a gente está chegando numa época que é a época do Natal, né? E no Natal a gente celebra o nascimento de Cristo, a vinda dele para o mundo, mas também é uma época de muita melancolia, né? Muitas famílias sofrem com isso, muitos indivíduos sofrem com isso, e aí a gente também traz um pouco a questão da depressão. Como a igreja vê a depressão? Como a Bíblia vê a depressão? Então, você tocou num ponto importante, porque a igreja, quando se fala igreja assim, num coletivo, não pode se responder isso pela igreja no coletivo. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de interpretar. O que eu vou falar para que você possa entender? Tem pessoas que estão na igreja, elas estão na igreja, são evangélicas, mas ela acha que a pessoa que está com depressão, ela não tem Deus na vida. E isso é um erro muito grande. Nossa, a gente ouve muito isso, rede social, né? A pessoa tá lá, aí a outra fala, por que você não aceitou Jesus? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe por quê? Eu aceitei Jesus e eu não me tornei um super-herói. Eu me tornei um super-homem. Eu tô, assim, não sou isento de doença, de assalto, de acidente, sabe? De
morrer a qualquer momento. Então nós estamos assim... De pecar, né? De pecar. Então nós estamos aí diante dessas coisas, pode acontecer conosco. Então isso não é falta de Deus. Tanto que nós vamos ver, eu marquei alguns nomes aqui, de homens de Deus, que assim, para que a gente possa chegar perto dele, a gente tem que fazer muita coisa, assim, sabe, para Cristo, sabe, nos princípios de Deus, para realmente alcançar, acho que a gente não alcança. É buscar essa imitação, né? A gente, Paulo Cristo. fala, imitar, né? Então assim, mesmo que a gente busque para chegar aos pés dele, assim, é muito difícil. Moisés, Jeremias, Elias, não tem como a gente chegar perto desses homens, de tudo que eles fizeram diante de Deus. E todos eles passaram por momentos difíceis. E não foi falta de Deus. Então, a igreja, num coletivo, todos nós precisamos realmente aprender que nós, como cristãos, nós estamos sujeitos a ter todo tipo de doença. Agora, como que eu vou enfrentar ela? Que aí vai demonstrar se realmente sou cristão ou não. Porque o problema, muitas das vezes, do cristão é como que ele vai encarar o problema que ele está enfrentando. Tá? E para quem está na igreja, vendo quem está de fora com um problema desse, ele não pode jamais dizer que é falta de Deus, que a pessoa está em pecado. Não. Ele tem que ensinar que Jesus pode ajudar. Mas muita gente acha que quem está num problema como esse é porque ele não tem Deus ou porque ele está com demônio na vida. Não é isso. Tem uma coisa que eu penso, não sei, aí já é uma concepção minha, mas me dá a impressão de que muita gente acha que Deus é o gênio da lâmpada. E que se você faz um pedido e você está seguindo as determinações dele, você vai ser atendido. E se você não for atendido, tem alguma coisa errada. Mas é justamente o contrário, né? Até onde eu entendo, você segue as leis de Deus, de Cristo, buscando a vida eterna, a salvação. Você não está buscando a glória aqui na Terra, né? E aí muita gente acha que pode fazer 3 pedidos, que vai se realizar. Por que eu não ganhei na Mega Sena, né? Porque, na verdade, é o contrário. A gente está aqui para fazer as vontades de Deus, não para ele fazer as nossas. Eu acho que é o que muita gente acaba se confundindo, né? Por que isso acontece? Porque nós não conhecemos verdadeiramente Jesus. Isso acontece? Acontece. Estavam todos os discípulos no barco, o vento está balançando, Jesus está dormindo. Então eu falo, acorda, Pedro vai e acorda. O senhor não se preocupa que nós estamos perecendo? Jesus chama eles de homem de pouca fé ou de pequena fé, acalma o mar, o vento. O que eles vão perguntar? Quem é esse? Estão andando com Jesus, não conhece. Jó, a história de Jó é linda, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Não havia homem que nem Jó. O próprio Deus, o testemunho dele para Satanás. Só que ele não conhecia Deus. Ao que ele fala, quando tudo acontece com ele, Deus agora começa a explicar para ele, fazer perguntas. Fala, Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Aí, o diálogo que Deus tem com Deus, aí ele vai falar assim, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir. Ele tinha uma vida íntegra, reta, temente, só de ouvir. Só que agora ele está tendo uma experiência com Deus. Agora ele está ouvindo Deus explicar, falar para ele o porquê das coisas que estão acontecendo. Então agora ele fala, agora eu conheço o Senhor. Antes era só de ouvir, agora eu te conheço realmente. Então, por não conhecermos a Deus, mesmo servindo a Deus, isso acontece, a gente tem esses pensamentos de que, ele tem que fazer, é o gênio da lâmpada. Não é, tem coisa que Deus não vai fazer. A questão da depressão, como você disse, é um problema. As pessoas acreditam que é um problema moral, um problema espiritual, um problema emocional, mas também ele é físico, ele é neurológico. Isso. Tem a não sei porque dá tanta vontade de culpar a pessoa que está com depressão, né? Quando a pessoa tem gripe, ninguém fala, mas você saiu no frio. Mas assim, nós estamos dando um palhinho. Tem várias células no cérebro. Cada 2 células, elas fazem sinapses, que são uma manda neurotransmissor. Isso. Um dos neurotransmissores é a serotonina, que é o hormônio da felicidade, da alegria. Então, quando a serotonina está em baixa, você tem depressão. É químico, não é espiritual, não é nada. Assim, e o que a gente tem que pegar? Quanto mais feliz você está, quanto mais realizado, a gente está feliz aqui, então a gente está produzindo serotonina. Agora, quanto mais você tem conflito no trabalho, na família, a serotonina não é fabricada, é onde dá depressão. Então chega a essa conclusão que você é responsável também por uma vida de qualidade. Então, o que tem que ficar claro é um problema também de hormônio, é neurológico. E quando você vai no médico e o psiquiatra ele te passa o remédio é o hormônio da serotonina, para te ajudar, porque sem ela tratamento, né? É que nem um celular, quando ele está no 0. A serotonina está no 0. Quando chegar no 0, você pode cometer suicídio sim. Então é isso que as pessoas têm que entender, você não tem culpa. Você tem, assim, a responsabilidade de cada vez fazer a sua vida ser mais significativa, ter prazer no trabalho, prazer na sua profissão, prazer com os amigos. Você vai elevando esse hormônio.
né? Então, Cláudia, é assim, interessante isso que você está falando, mas assim, tem uma coisa também que assim, nem tudo vai ser sempre Não. Como a gente quer. Sim. Aí entra como que eu vou lidar com a circunstância. É a saúde emocional. Isso, a saúde emocional. Eu fiz aqui algumas anotações, porque assim, nessa parte técnica, né, no caso de psiquiatra, eu marquei aqui, que a depressão, segundo assim, a Organização de Saúde, fala que é um transtorno comum, mas é um transtorno sério que interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar, de dormir, de estudar, de comer e aproveitar a vida. E é causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Ou seja, tem lugares, às vezes, que a gente nem prepara para nós e a gente acaba estando dentro daquele ambiente, entendeu? Então, assim, o que você falou da serotonina, pelo pouquinho que eu pesquisei, que são neurônios, neurotransmissor, que eles estão ligados ali à felicidade, à alegria, à sono, à vontade de comer, à de dormir. Então, quando a gente tá bem, ou, né, ela começa a trabalhar bem. Quando a pessoa entra numa depressão, afeta esses neurônios, esse neurotransmissor, onde ele para de produzir, é como se fosse ondas, né, mandando para lá a sensação de comer, aquela sensação de alegria, de humor, como se fosse onde esse neurotransmissor vai passando um para o outro para que o cérebro tenha entendimento do que ele está vivendo ali. Então, quando a pessoa ela entra em depressão, segundo ali os psicólogos, os psiquiatras, ela tem essa baixa de serotonina, aí ela não tem ânimo, ela não tem prazer, ela não tem alegria, ela não tem vontade de sair, de interagir. Diz que afeta até na cognição da pessoa, dela poder aprender, sabe? Dela compreender as coisas. Tanto que a situação que ela está ali muitas das vezes num quarto trancado, para ela é a melhor coisa, só que ela não consegue entender que não, que aquilo é o pior. Por quê? Porque a depressão está afetando ela ali. Agora, o que é a depressão? É tão difícil de explicar, porque não é como, sabe, um hematoma, não é visível. É quando você bate o braço e você vê, inchou, tá roxo, vamos diagnosticar ali, vamos passar um remédio. Então, quando você vê, sintomas, né? É fácil quando você vê, mas da depressão, você muitas das vezes está do lado da pessoa e você não consegue perceber. E muitas vezes entra em julgamento. Fala assim, tá desse jeito aí, vai tomar vergonha na cara, né? Vai tomar um banho, não sei o quê. Não consegue compreender que ela não consegue ter um estímulo para que ela possa sair daquilo. Inclusive, muita gente vai falar assim, mas dá pra ver sim, porque essa pessoa tá trancada no quarto, ela tá com depressão, mas nem sempre é assim. É abstrato, sentimento. Eu conheço uma amiga minha, ela é depressiva, diagnosticada, e ela era palhaça da classe, né, quando a gente estudava junto. Ela é extremamente engraçada, divertida, viva, e dali pra casa dela, ela era outra pessoa, ela estava com depressão. Então, assim, às vezes não dá para ver fisicamente, mas também não dá para você interpretar, né? É difícil. É muito difícil, a não ser que for um caso extremo, onde a pessoa se tranca, né? Ela não quer sair para nada, ela não quer receber ninguém, até a luz da claridade incomoda ela, então já é um caso extremo, aí você consegue detectar. Mas muita da depressão a pessoa não percebe, quem tá à volta, né? E só a pessoa tá ali sofrendo, só ela ali tá, sabe, naquele mundinho dela ali, sem forças para sair. E sendo julgada. E sendo julgada muitas das vezes. Por isso que, sabe, o apóstolo Paulo fala que o amor, né? Ele vai explicar acerca do amor em Coríntios. Quando você tem amor, você consegue, sabe, passar com uma pessoa que mesmo que ela tenha depressão, você não está percebendo, mas você está transmitindo para ela o amor, vai fazer uma diferença. E as pessoas não, elas só amam aqueles que fazem bem. Só amam aqueles que sabem realmente alguma coisa para lhe oferecer. É a troca, né? É a moeda de troca. É a moeda de troca. E a palavra de Deus nos ensina para a gente amar até aqueles que nos fazem mal. É difícil? Mas não é impossível. Sabe, você pode realmente, sabe, ter alguma coisa contra alguém, mas você vai, sabe, tratar essa pessoa bem, tratar ela com respeito, sabe, você vai orar pela vida dela. Você pode até não querer andar junto, como até um pastor Cláudio te ensina disso, né? Mas assim, você não vai desejar mal para ela, e se ela acontecer de mal depois, você está frente a frente, você vai retribuir, ela vai dar, poxa, né, esperava isso dele, mas você tem um amor para dar. Então, assim, a depressão é algo que realmente precisa ser mais visto, com os olhos mais de amor mesmo, para que possa ter uma ajuda. Nós vamos aprender aqui na Bíblia como que homens de Deus com depressão, que são sintomas de depressão, eles encararam e como eles saíram da depressão. Você sabia que Moisés teve depressão? Porque segundo a medicina, segundo a ciência, fala que um dos sintomas da depressão é querer morrer. A pessoa, quando ela está com uma depressão, ela quer morrer. Você vai ver Moisés pedindo a morte. Você vai ver Jeremias pedindo para que ele não tivesse nem nascido. Então, por que eu não morri no ventre da minha mãe diante do problema que ele estava vivendo? Causou essa opressão na mente dele devido ao que ele viveu, que ele tem uma palavra que ele fala, que ele preferia não ter nascido. Que ele tinha que ter, né, que teria sido melhor se tivesse morrido no ventre da mãe.
Acho que aquela passagem maldita de que minha mãe me gerou, não é? Ele também fala isso, mas essa é uma fala de Jó, que Jó, os dois falam os também. dois falam, né? Mas Jó também fala que, por quê? Porque diante do problema que eles estão vivendo, afeta eles espiritualmente. Primeira coisa que vem na cabeça, tirar a vida, se arrepender de estar vivo. Por que eu estou vivo? Isso é um sintoma de depressão, e nós vamos ver esses homens de Deus passando por isso. Jesus, quando ele está lá no Getsemane, que ele sabe o que ele vai ver, ele mesmo vai dizer, a minha alma está angustiada até a morte. E aqui está o resultado para a gente poder realmente, ali, sabe, sair de um problema. Conseguir ouvir Deus e entrar em oração. Todos esses homens que nós vamos mostrar aqui, eu vou ler para vocês, eles ouviram Deus. Elias entrou num processo de depressão, que ele quer morrer, ele se esconde numa caverna. Nós vamos ver a história de Deus para ele, você está fazendo aí? Uhum. Deus está falando para ele, o que você está fazendo aí? É o quarto escuro, né, de hoje. Só que tem muita gente que não consegue ouvir Deus, então não encontra saída. Só que Deus, ele é real, Deus, ele fala, e a gente precisa aprender a ouvir Deus. Todos eles ouviram Deus, e a oração, isso é científico, tá? Provado pela ciência, já não é nem mais aqui espiritual. A ciência comprova que quando a pessoa ela se dobra os joelhos para orar, o cérebro dela começa a trabalhar. Na mesma frequência. Na mesma frequência, liberando. Você não precisa estar alegre, você não precisa estar numa festa, você dobrando o joelho. O cérebro vai trabalhar esse neurotransmissor, vai mandar para os neurônios esse mesmo sentimento de alegria, de felicidade. Essa mesma serotonina que é liberada quando você está bem, você encontra isso na oração. Você acha, essa pergunta nem está na pauta, você acha que tem muita gente que tem medo de pedir? Assim, eu acho que não é medo de pedir. O que acontece? Nós vivemos num mundo onde o que governa isso aqui é o mundo espiritual. Para nós podermos estar aqui hoje, Cláudio, Deus, o mundo espiritual teve uma intervenção muito grande. Senão você não teria levantado da cama, era para estarmos aqui na semana passada, aconteceu de estarmos aqui hoje. Então nós não temos controle do que acontece, mas nós temos um Deus que tem o controle de tudo. E nesse controle absoluto tem também o mal que luta contra as nossas vidas. Então tudo que acontece aqui é pelo que acontece lá. Porque se de lá não tiver uma ordenança de Deus, uma palavra do Senhor, nem da cama a gente levanta. Então nessa área espiritual que nós estamos tratando aqui, realmente tem pessoas que não conseguem buscar a Deus. Por quê? Porque existe realmente uma interferência maligna muito grande que não deixa. Jesus, ele conta uma parábola assim, ó. Eis que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu ao pé do caminho. A ave do céu veio e comeu. A outra caiu entre os pedregais. Aí saiu o sol, queimou porque ela não tinha raiz funda. Uma parte caiu entre os espinhos. Conforme ela crescia, os espinhos sufocavam, então ela morreu, porque os espinhos não deixou crescer. E uma parte caiu em terra boa. Essa produz 30, 60, 100 por um. O que Jesus estava falando? Ninguém entendeu. Os discípulos agora vão perguntar para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquilo? Ele falou, a vocês é dado compreender os mistérios do reino do céu. Por quê? Porque as pessoas não querem saber profundamente de Deus. E todos aqueles que buscam vão encontrar a resposta. Então ele está falando de 4 tipos de pessoas. Beira de caminho, pedregais, entre os espinhos e terra boa. Aí ele fala, eu sou o semeador e a semente é a minha palavra. Então ele está lançando a palavra. Só que a ave do céu que ele fala que é Satanás. Ou seja, na vida de pessoas que a palavra é semeada, o diabo tira, então ela não consegue buscar. Aí pode ser que entre muitas vezes o medo. Eu não sou digno, então não vai pedir a Deus, não vai encontrar em Deus solução, acha que não vai dar certo. Por quê? Porque no mundo espiritual existe essa interferência para que as pessoas não se acheguem a Deus. Tudo que Deus quer é que as pessoas busquem. Ele fala, aquele que me buscar vai me encontrar. Aquele que clamar, eu vou responder. Se pedir, eu vou dar, sabe? Então assim, nós temos resposta para isso na Bíblia. Só que também temos ali um inimigo que não quer que a gente busque a solução para o nosso problema em Deus. Isso acontece. Como que você acha que deve ser feito o acolhimento a essa pessoa que está necessitada, ou melhor ainda, essa pessoa que está perdida? Então, você fala no sentido da depressão ou fora dos caminhos de Deus? Em que sentido? A pessoa está perdida assim em depressão? É porque assim, para nós que vivemos assim dentro da palavra de Deus, nos colocamos como ovelhas perdidas. Todos nós, que Jesus ele falou isso. E ele vem em busca das ovelhas perdidas. Aqueles que entregam a vida para Deus, que aceitam ele como seu Salvador e vivem dos ensinamentos de Jesus, esse foi aquele que ele chama prisco. Então ele está em busca das perdidas. Se uma ovelha se desgarra, ele vai atrás daquela. Então, se a perdida é nesse sentido, o que acontece? Nós, como que aprendemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que falar do amor de Deus para essa pessoa. Se a gente conseguir detectar, no caso, esse problema que a pessoa está enfrentando de depressão, nós temos que trazer ela dentro da palavra de Deus e mostrar para ela que assim, é possível.
Se você buscar em Deus de oração, se você acreditar que Jesus ele tem algo bom para você, que ele tem, assim, sabe, a solução, ele vai te ajudar, e a pessoa crê, ela vai conseguir sair. Porque assim, ó, todas as pessoas da Bíblia que buscaram em Deus, elas tiveram resposta. E ele mudou. Por que eu não tenho resposta hoje? Temos resposta. A Bíblia diz que, nos ensina, né, que até o silêncio dele também é resposta. Não também é uma resposta. Não né? também é uma resposta. Só que para isso eu preciso compreender Deus, entender Deus, aceitar Deus, sabe? Para que tudo que acontecer na minha vida, assim, eu vou encarar de uma maneira diferente. Pra você entender, uma família, um pai, com uma esposa e 3 filhos, sem Deus na vida. E não tem nada para comer. Aí chega alguém lá e fala assim, ó, vou trazer um pão para você. Sabe o que ele vai falar? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa, o que eu vou fazer com esse pão? Agora, para alguém que confia, que acredita, porque o acreditar em Deus, ele é assim, uma coisa, sabe, que a gente realmente precisamos crer no Senhor. Uma pessoa que crê, a mesma situação, pai de família, esposa e 3 filhos, na mesma situação, e alguém chega e fala assim, ó, tem um pão. Ele vai olhar para aquele pão, ele vai se alegrar de uma maneira tão grande, ele vai agradecer a Deus, obrigado, Deus. Então, a maneira como ele lidar com o problema, com Deus, é diferente. A Bíblia diz, Jesus ensinando, que a casa que é construída na areia, vem o vento, a chuva, a tempestade, derruba. A que é construída na rocha, vem o mesmo vento, a mesma chuva, a mesma tempestade, mas ela permanece de pé, porque o alicerce. A base é tudo, né? É Cristo. Então, se a minha base for Cristo, ainda que... Por que a pessoa tem depressão? O que causa depressão? Eu marquei aqui, ó. Quer ver, segundo uma neurologista, né, chamada Jerusalém Smith, ela explica que os pacientes que têm depressão, eles têm esse problema da serotonina. E isso se dá, muitas vezes, por conta de alguma coisa que ela viveu. Sabe, uma coisa que deu errado, uma situação que ela enfrentou, que magoou muito ela, ou ela sentiu, sabe, desprezada. Então, tudo isso, muitas vezes, é o início. Na psicologia, a depressão é você viver preso ao passado. Hebreus, capítulo, acho que é 8, deixa eu ver, eu marquei aqui, Hebreus 13:8, fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí nós vamos ver a depressão passado. Ele é o Deus que pode te curar do que você viveu lá atrás. Aí nós temos, né, as doenças do século hoje, que é o estresse, que é o presente. E a ansiedade, que é o futuro. Que é o futuro, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem um irmão que fala isso, tem um podcast, que Deus ele anda na linha do tempo. Ele vai lá no teu passado e te cura do que aconteceu lá. Ele te cura mesmo, de verdade. O tempo para Deus não é o mesmo tempo. Não é. Ele anda na linha do tempo. Um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por quê? Porque essa esfera para nós aqui é totalmente da eternidade dele. Por isso que ele é eterno. Então, ele tem todo esse poder de visitar o nosso passado, estar com nós aqui e lá na frente já mudar aquilo que a gente vai viver lá na frente. Um dia um rapaz veio pregar na igreja e falou assim, abre a porta do teu futuro. E eu questionei a Deus, eu falei, Deus, não confio a porta do meu futuro, só o Senhor tem poder. Ele falou, filho, você tem a tua casa? Eu falei, Deus, eu não tenho. Ele falou, mas você não pediu a tua casa? Eu falei, pedi. Ele falou, eu já abri essa porta. Você vai morar na casa tua. Então, quer dizer, eu já abri essa porta através de uma oração. Hoje eu não tenho, já fica registrado aqui como testemunho. Deus, ele vai me dar a minha casa. Um dia eu vou estar com a escritura da minha casa e falar, tá vendo? Mas por quê? Porque uma porta foi aberta. Hoje, através de uma oração, crendo em Deus, e ele já preparou para mim amanhã. Então, ele pode voltar lá no que aconteceu, te curar. Se você estiver vendo algum problema hoje, ele pode te ajudar. E se você vive por ele, confiando nele, o que for acontecer amanhã, ele também já vai estar lá para te ajudar quando você chegar diante desse problema. E, de qualquer forma, a oração é o primeiro passo, porque tudo tem que ter um começo, né? Então, só o simples fato de orar e se colocar nessa frequência já abre muitas portas, como o senhor está falando, para justamente alcançar esse objetivo, porque você deu o primeiro passo, você começa a mentalizar aquilo, você começa a se mover para fazer aquilo, para conseguir aquilo, né? As coisas começam a encaixar. Começa a encaixar. Mas o pilar de tudo isso tem que ser sempre Deus, conhecendo Deus. Por quê? Porque você vai pedir, você vai orar, você vai descansar no Senhor. Você sabe que está nas mãos dele. Sabe? Essa base é o que te vai sustentar para que você possa continuar caminhando, mesmo que você pedindo não receba. Porque a gente vive isso, mas você tendo esse pilar que é Deus, por isso que nós estamos assim, falando mais do âmbito espiritual com os problemas, um deles a depressão. Em tudo na nossa vida, em tudo, se nós tivermos a confiança em Deus, ainda que as coisas não der certo, você sabe, nem que for no 45, alguma coisa Deus vai fazer. Se Ele não fizer, você tem o conforto dele de que Ele está contigo, falando, filho, eu não vou te abandonar. Jesus diz assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua parentela mendigar o pão. Nunca vi, não existe. Por que muitas vezes tem que sofrer? Porque nós não está sendo justo. E essa, você falou, de acolher a pessoa que tem depressão na igreja, ou no consultório, ou em qualquer lugar. Uma coisa tão delicada, eu li um livro, e a especialista ela pôs, bem resumido, assim, o que é um quadro de depressão para a pessoa? O passado dela parece horrível e cheio de erros. O presente dela é terrível.
e o futuro é temível. Olha como que está relacionada essa pessoa. Se ela for numa consulta, ou numa igreja, ou em qualquer ambiente, olha só, ela está sem chão. Ela está sem passado, sem presente, sem futuro. Então tem que ter pessoas de sensibilidade, de empatia, para estar acolhendo, e senão ela não volta. Senão não volta. E assim, ó, são dois tipos de doenças que a gente temos que também abordar aqui, para que as pessoas também em casa entendam. A física, que você falou, e a doença espiritual. Tá? Nosso corpo é frágil. A nossa mente, muitas das vezes, ela, né, não consegue, como diz, eu sempre ouvi dizer assim, que mente é uma terra que ninguém pisa, né, porque às vezes nem nós temos controle. Às vezes eu estou pensando numa coisa que quer mudar o pensamento e que ele fica martelando ali. Então, assim, existe a doença física do nosso corpo e existe doença que elas são espirituais, muitas vezes colocadas pelo inimigo por opressão. Né, que realmente ele faz, ele coloca a pessoa, ela se vê nessa situação aí. Mas tanto uma quanto a outra, Jesus ele sempre nos ajuda, sabe? A gente buscando no Senhor, acreditando que verdadeiramente ele pode nos tirar da situação. O que leva a pessoa a pensar desse jeito? Meu passado como foi que você falou? O passado parece terrível e cheio de erros. O passado parece horrível e cheio de erros. O presente é terrível e o futuro é temível. Então, ela está diante de um contexto que se ela olha para trás, não vale nada. Ela olha para o presente e quer se esconder. E o futuro ela não quer chegar. Uma pessoa num caso desse daí, eu posso falar sem medo de errar, que ela é uma pressão maligna, que não consegue deixar ela olhar e encontrar uma solução. Sabe? Nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia vai dizer que até nosso desejo de orar e de buscar Deus provém dele. Por quê? Porque o espírito dele está em nós. Então, uma pessoa que está com problema de doença realmente no seu físico, ela ainda consegue falar, Deus me ajuda. Ela consegue. Por quê? Porque ela tem o espírito nela, que ela é corpo, alma e espírito. O corpo vai para o pó. A alma, que é a sede do sentimento, né? Quer ver? Doeu? Doeu. Porque você tem alma. Se você não tivesse alma, podia picotar o sentimento, você não sente nada, só dá o corpo. Picota, meu filho, né? Não, assim, pra gente poder entender que nós somos três em um. Sim. E cada um tem um destino. O corpo com o pó vai ser executado. A alma, ela vai para o céu, que eu acredito, tanto que eu comecei minha frase, eu queria a vida eterna, ou ela vai para o inferno, que a Bíblia fala muito sobre o inferno, Jesus é o que mais fala sobre o inferno. E o Espírito, a Bíblia diz que esse volta para Deus. Então nós somos três em um. Só que cada um tem um destino. Pó, céu e inferno, e o Espírito ele volta para Deus. Esse Espírito, a pessoa que está doente fisicamente, ela consegue, fala, Deus me ajuda. Agora a pessoa quando ela está sob uma opressão do diabo, uma opressão maligna, uma doença que realmente é imposta por opressão maligna, ela não consegue. Então ela olha para o passado, não tem solução. Ela olha para o presente, ela quer se afundar. Ela olha para o futuro, não tem para que chegar. Tem um pastor, não sei se posso falar o nome dele. Pode, claro. Marcos Luciano, tem uma mensagem dele, que ele conta que ele encontrou uma jovem que ela tinha perdido todos os sonhos por conta de um problema que ela teve em família. E ele percebe isso, essa diferença, né, de quem serve e quem não serve. Tem muita gente que olha para a pessoa, consegue entender que aquela pessoa precisa de ajuda. E ele começa a conversar com ela, e a menina não tem sonho, não quer, sabe? Ele fala assim, filho, se você fosse casar, como que seria teu casamento? Ela fala, não quero saber de casar não, quero ver sozinha. Não, vamos só imaginar. Pô, pastor, mas não quero pensar nisso. Filho, é só uma brincadeira, vamos imaginar. Suponhamos, se fosse casar, como que seria teu casamento? Aí ela começou a falar assim, meu casamento, se eu fosse casar, mas eu não quero, seria assim. E como que seria o seu esposo, né, o seu noivo? Como que você queria que fosse? Fala, não quero isso pra minha vida, não. Eu não lembro a história direito, mas eu acho que ela foi violentada pelo pai, que frequentava a igreja. Então ela estava trazendo um trauma, que ela não conseguia olhar para trás, não conseguia viver, também não tinha mais sonho. Porque o diabo aproveitou aquela situação e oprimia, tá vendo? Uma igreja. Então ela não tinha mais esperança, porque ela estava oprimida. Então ele começa a fazer ela sonhar de novo. Falou, mas vamos brincar. E se realmente você fosse casar, como seria o teu marido? Como você queria que fosse? Eu falei, eu não quero saber de um na minha vida. Mas se fosse, eu queria que fosse assim. E filhos? Falou, não quero. Então, quer dizer, ele começou a trazer os sonhos no coração. Quando foi ver, ela se derramou chorando. A esperança, né? Por quê? Porque Deus começou a expulsar todo aquele mal da vida dela. E ela começou a sonhar novamente. Foi o que aconteceu comigo, Cláudio. Um dia eu vou contar na íntegra para vocês, mas eu passei 14 anos preso. Eu não tinha esperança de sair, eu não tinha família. E eu não sonhava com a rua. Aí um dia um rapaz na cadeia falou assim, Deus vai te tirar da cadeia. Ele vai te dar uma família e vai te levar para pregar o evangelho. Eu falei, tirar da cadeia? Eu estava 14 anos preso quase. Família? Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, meu pai morava com a gente. Eu não tinha família. Levar para pregar o evangelho. Aí eu comecei a sonhar. Aí eu falo, se eu sair, acho que eu vou subir numa árvore. Eu comecei a sonhar, eu fiquei vários dias com aquilo no meu coração. Aí o que aconteceu? Eu falei para os meninos presos, eu falei, filho, não quero mais saber disso não. Vamos para a igreja. Por quê? Porque eu comecei a acreditar que Deus me tiraria, me daria uma família e me levaria para pregar o evangelho. É o que ele fez, ele me tirou, tem 12 anos que eu saí da cadeia, ele me deu uma esposa, tem 3 filhos, e nós estamos pregando o evangelho. Por quê? Porque Deus ele faz isso.
Só que se eu não tivesse acreditado no que ele falou para mim, eu não teria saído daquela situação. Se eu não tivesse acreditado na promessa de Deus, ou não tivesse ouvido Deus, eu não teria saído. Então as pessoas que estão nessa situação, elas precisam ouvir Deus. Elas precisam ouvir alguém que fale de Deus. Esquece que a pessoa, sabe? Nós somos seres humanos, somos falhos. Mas se ela está falando de Deus, ouve. Porque é a palavra que muda a história do homem. É só Deus mesmo que pode tirar o homem do lamaçal do pecado, tirar ele da depressão, tirar ele do leito do hospital. Pode ser a enfermidade que for. Olha, a Bíblia vai dizer sobre 3 ressurreições de Jesus. Não tem mais. Eu sei que ele fez mais, mas registrado só 3. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Só que essas 3 ressurreições se trata da morte na vida da pessoa. A filha de Jairo estava sendo velada. O filho da viúva estava vindo para o cortejo. E Lázaro já estava sepultado. Quando a morte chega na vida da pessoa, o que acontece? Velório. Depois, cortejo fúnebre. Por último, sepultamento. Essas 3 estão registradas. E nas 3, essas pessoas elas voltam a viver. Nas 3, Jesus está mandando uma mensagem para mim, está mandando uma mensagem para você. Filho, se você crê, não importa o estágio que esteja a tua vida. Se os teus sonhos estão mortos, se a tua esperança está morta, não importa. Eu tenho poder para trazer vida de novo. Então é preciso as pessoas acreditar em Deus. É preciso as pessoas acreditar na palavra de Deus. Tem muita gente que fala assim, mas isso aqui é escrito por homem. Isso aqui Tem gente que fala até com o nome Jesus, com J, não tem nada a ver com Deus. Aí eu falei para ele assim um dia, rapaz, esse Jesus com J que eu conheci foi o que tirou toda a situação que eu estava. Sabe? Porque é real. Ele existe. E ele muda mesmo. Não importa a depressão, não importa a doença, não importa. Ele cura. Só que a pessoa que está, ela precisa ouvir. Eu vou falar, você vai falar, ela vai falar, a Diane vai falar. Mas se a pessoa mesmo não ouvir Deus e não acreditar, é difícil. Sozinho é difícil. Com Deus tudo é possível. Bom, vamos para a sala de aula? Sala de aula com Cláudia Cunha. Então, no nosso quadro de sala de aula, como o assunto é depressão, eu quero falar um pouquinho de um problema que está acontecendo muito, que é a depressão infantil. Porque há muitos anos atrás, não tinha tanto índice de depressão infantil como agora. A depressão e a ansiedade. Depois da pandemia, aumentou muito, né? Acho que em adulto também, mas esse quadro de depressão infantil vem vindo, assim, gradativo, né? O Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo fala que hoje 35% de crianças e adolescentes no Brasil sofrem de depressão. É um quadro muito grande, 35%, né? Então é preciso que os pais estejam atentos aos sintomas, da rotina das crianças e adolescentes, porque muda o comportamento, fica agressiva, fica rebelde, né? Você tem que estar aberto a enxergar os sinais, né? Você tem que estar aberto, e aquilo que a gente sempre bate na escola. Os filhos, você tem que ter um momento para os seus filhos, você tem que observar os seus filhos. Porque se você não vê o seu filho o dia todo, você nunca vai saber se ele está bem ou se ele está mal. Você tem que conversar com o seu filho. Porque o depressivo, ele tem momentos felizes também, né? Sim. Se você só tem contato com uma pessoa que está depressiva nessa hora, você não vai enxergar a depressão ali. E com a criança é mais difícil, Matheus, porque os sintomas da depressão na criança, eles podem ser confundidos com rebeldia, agressividade, malcriação. Isso aí é normal da idade. É normal da idade. Então, assim, aquela criança que sempre teve um comportamento, de repente ela começa a ficar agressiva, chorando, você tem que ter um olhar, né? Na escola a gente tem, olha, essa criança está apresentando tal comportamento, vamos chamar os pais? A gente precisa conversar, ver o que é, né? E geralmente costuma se manifestar como uma situação traumática para a criança. Quando muda de colégio, ela tem os amiguinhos, tá? A professora de repente vai para outra escola. A morte, que é o ambiente, né? É o ambiente que ela está segura, né? Vamos supor, ela está na escola, ela já tem aquele laço afetivo com todo mundo, os funcionários, os amiguinhos, professor, e muda. É uma coisa brusca. Sim. Por mais que você fale assim, eu vou preparar a mudança em um mês de antecedência, mas um dia ela está numa escola, no outro dia está em outra. Né? Isso pode gerar para a criança, sim, a morte de uma pessoa querida da família, um avô, uma avó, isso acontece muito, né? Ou dos pais, um animal de estimação. A criança, ela tem um amor tão grande, ela tem uma afetividade tão grande, que um cachorrinho, um gatinho para ela é uma parte dela. Então, quando morre, a mãe pega, eu compro outro. Não funciona assim. Gente, não é um brinquedo, ela tem o amor, né? Ela pode gerar um quadro de ansiedade, sim. E uma coisa que estava também linkado, antigamente era o divórcio. O divórcio causa também, se não for bem trabalhado, causa, assim, quadro de depressão. Só que hoje tem outra coisa. Junto com o divórcio, quase na mesma porcentagem, os conflitos em casa.
Então, os especialistas chegaram à conclusão: o que faz mais mal? O divórcio, quando não é bem trabalhado, ou a criança vê todo dia os pais brigando, se agredindo. Então, hoje está assim, essa questão da violência em casa está superando o divórcio. Então, os especialistas, não fazendo apologia ao divórcio, especialistas chegaram à conclusão que é preferível um divórcio bem trabalhado, que os pais continuem amigos, por conta da criança. Lógico que é preferível estar junto. Mas aquela situação de agressão diária, de violência diária, causa muito mais mal para a criança. Mas o casal também pode procurar a igreja, procurar um auxílio, né? Procurar, sim. Sabe por quê? Porque em tudo na tua vida, desde o relacionamento, a criação dos filhos, eu louvo a Deus pela família que Deus me deu. Você estava falando aí, a minha sogra, eu chamo ela de mãe. Meu sogro, eu chamo ele de pai. Tá errado, hein? Principalmente a sogra, né? Então, nossa, mas assim, a gente tem um relacionamento tão legal que a gente até quando nós briga, sim, sabe? Assim, inclusive, ela parece sua mãe, né? Eu pensava que a sua sogra fosse sua mãe. Mas tem um relacionamento realmente de mãe e filha, assim, sabe? E você falando sobre isso, às vezes eu chego em casa, minha mulher chega em casa, eu vou o dia inteiro fora. Aí os meus pequenos começam a fazer alguma coisa que eles não estavam fazendo antes da gente chegar. E a gente está conversando, aí a mãe fala, ó pai, quer atenção. Aí a gente já para e já sabe, dá uma atenção. Às vezes, até isso causa um trauma para a criança. O pai chega e não dá atenção para o filho ou para a filha, faz tudo menos parar para sentar, para brincar, e isso também causa um trauma. E aí depois vai tacar na cara, não, porque eu trabalho o dia inteiro, é justamente por causa de você, para te dar uma condição boa. Como eu falei, eu tive um encontro com Deus preso, mas até então eu carregava uma mágoa do meu pai muito grande. Aí depois que eu conheci Jesus, que a gente se perdoou, eu vim ter um relacionamento muito lindo com meu pai, mas de traumas, de não estar junto, sabe? Então isso causa realmente na cabeça da criança um negócio difícil de lidar. Então é importante os pais também dar atenção para os filhos, sabe? Parar para ouvir eles, para brincar com eles, porque não é fácil, não. Participar de tudo. No Dia dos Pais eu abri o Facebook, estava tendo uma gincana na escola dos filhos do Edson, que eu abro assim, o Edson correndo na quadra. E é legal, porque você sabe que muitas escolas pararam de fazer a comemoração do Dia dos Pais, porque nós fazíamos, preparávamos tudo, e os pais não iam. Então é muito triste para a criança estar preparando uma música, uma dança, e o pai dela não está lá. Então, além da ausência, é a quebra de expectativa. Sim, ficou muito triste. Então, são nós paramos, né, que acaba afetando a... Sim, e eu até comentei com você, né? Um monte de gente correndo na quadra lá, era gincana de pais, né? Se você ver meu Facebook, tem mais foto eu com meus filhos do que com a minha esposa, que ela trabalha muito, eu falo, fica aí trabalhando, que alguém precisa trabalhar, eu pego eles, a gente vai pescar, a gente vai passear, a gente vai pra praça, sabe? Porque é importante a gente estar presente na vida dos filhos, para que eles possam crescer, né? Tendo ali uma estrutura boa, sabe? Porque assim, é um espelho, né? Se você cria uma criança que você rejeita, que você não dá atenção, ela vai transmitir isso também. Além de trazer o trauma com ela vai também transmitir isso daí. A rejeição está ligada, que a rejeição também causa depressão na criança, né? Isso que você São falou. Inúmeros fatores, né? Mas a rejeição também é um deles. A rejeição é uma ferida, né? E é como diz o ditado, né? Não basta ser pai, tem que participar. Sim. Tem que participar. Então vamos lá, vamos pro álbum de recordações, já que a gente está falando de pais e filhos. Tá. O álbum de recordações, Edson, é uma lembrança afetiva sua do primeiro aos 7 anos, que são lembranças assim que mais marcam a nossa vida de adulto. Tudo que aconteceu lá do primeiro aos 7 anos vai te marcar a vida toda. E por isso que eu gosto muito de trabalhar na educação infantil, porque é uma responsabilidade muito grande para a gente, para os pais. Então, só que antes disso você vai responder outra pergunta. Tá. Eu fiz um cartãozinho para você. Aí você vai ler. A gente já comentou sobre isso. Quem não fez? Aqui, ó. Perdãozinho do Edson. Isso daqui é tão difícil, Edson, ler pra gente. O tempo de Deus não é o seu tempo. Isso é difícil, né? É difícil. A gente quer tudo pra ontem, tudo pra hoje, e o tempo dele é perfeito. E a gente às vezes não entende isso. Não entende. É o que a gente conversou, né? O não talvez seja a coisa certa. Né? Eu tenho um testemunho que eu falei com uma esposa minha que me comprou no presídio um tempo para levar minha filha para me ver, porque eu vi minha filha, eu já tá com 29 anos, mas na época ela tinha 14 quando aconteceu esse episódio. Falei, traz ela para me ver no final do ano, né, já que eu tinha montado a condicional, já tinha entregado minha vida para Jesus. E falei, agora eu vou embora, agora eu vou sair daqui. Eu aceitei Jesus, meu condicional tá na mão do juiz, eu vou embora. Aí tinha certeza, tive até um sonho
que chegava assim, aí, que eles chamavam de Sam, cantor de verdade, você vai embora. Aí eu escrevi o sonho e falei, na hora que acontecer, eu vou mostrar pra eles. Só que deu tudo errado. O juiz negou meu condicional, eu peguei aquele papel, rasguei e falei pra Deus, falei, nunca mais eu acredito em sonho, não acredito em sonho. Aí eu falei pra essa minha esposa, né, vai lá buscar minha filha, ela morava lá no Guarujá. E quando ela levou a minha filha estava grávida, e eu não sabia, 14 anos. E o povo lá, por me conhecer, ficou com medo, né? Aí a minha mulher na época falou assim, não, mas ele aceitou Jesus, ele tá na igreja. Aí o povo falou, ele na igreja? Não é possível, não. Eu falei, não, ele tá na igreja, deixa ela ir. Aí trouxe a menina, só que ela ouviu tanto falar de mim, que ela ficou com medo de entrar pra me ver. Aí essa minha esposa entrou sozinha, eu falei, cadê minha filha? Ela falou, vamos entrar pra gente conversar. Aí na hora que nós entramos, eu falei assim, ó, tua filha tá aí fora. Ela não quis entrar porque ela ficou com medo, porque ela se envolveu com um rapaz de 19 anos e ela tá grávida. Eu falei, você é louca? Minha filha tem 14 anos, é uma criança. E deu aquele ódio no meu coração. Eu fiquei com uma revolta tão grande. Eu falei, quem que é esse cara? Porque eu vivi uma vida de crime dentro da cadeia, vi um monte de coisa. Então na hora eu esqueci. Aí de repente eu ouvi a voz de Deus, só que não foi em som. Foi como se um pensamento falou, tá vendo por que eu não deixei você sair? Se eu estivesse na rua... Não, eu escutei assim como um pensamento na minha cabeça. Eu sei que é a voz de Deus comigo, falando assim, se eu tivesse deixado o juiz te liderar, a primeira coisa que você ia fazer é sair da minha presença. Você ia destruir a vida da tua filha, você ia acabar com a tua vida. Só que nisso que eu estou ouvindo a voz de Deus no pensamento, eu virei e comecei a chorar. Ela levantou e saiu. Porque ela ficou com medo. Ela fala assim, se você falar que vai bater, que vai matar, vai acontecer, eu conheço, é o teu jeito. Mas quando eu vi você quieto, eu fiquei com medo. Ela levantou e saiu. Aí eu falei, não, fala pra ela que eu amo ela. Amanhã pra ela vir me ver, que eu quero abraçar ela. Aí eu abracei ela e falei no dia seguinte no domingo, falei assim, ó, eu fico triste que eu não vou poder estar lá. Né? E você vai estar sozinha lá, não sei quando que eu vou sair, mas você pode contar. Ali eu ganhei minha filha, ela tem 30 anos, você fala mal de mim pra ela, bate em você. Mas foi o tempo de Deus. Aceitar o tempo de Deus muitas vezes dói. Eu ainda fiquei mais 2 anos preso só depois que eu saí. Mas saiu e mudou tudo, né? Graças a Deus, desde que eu saí, assim, eu errei muito, sabe? Falei muito com Deus, mas eu não me afastei de Deus no momento algum. Até hoje, graças a Deus, que Ele tem me sustentado. 12 anos, saí, fiquei 3 meses em São Paulo e Deus me trouxe para cá. Aqui foi Deus que me trouxe, onde eu falei, né? São João não me acolheu, Ele me adotou. Aqui Deus me deu uma família, me deu a igreja, eu sou pastor presidente da igreja, tenho um trabalho, não preciso nem sair do bairro, a igreja é no bairro, o trabalho no bairro, minha casa no bairro, a família tudo aqui. Então assim, foi tudo preparado. E o tempo dele cumpriu na minha vida, né? De que Ele me tiraria, mas assim, aceitar e esperar o tempo de Deus é difícil. Mas aí quando vem perfeito. Se você aceitar, tudo vai dar certo. Agora você vai lembrar do Edson, de 1 aninho a 7 aninhos. E você tá vendo ele lá? Olha, imagina o Edson na escola, hein? Bom, você vai lembrar, Edson, eu coloquei uma palavrinha aqui, ó. A primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode abrir esse papelzinho amarelo, tá tudo colado. Tá meio colado, pode abrir mais? Pode abrir, amarelinho. O amarelinho? Isso. Brincar. Como que foi a sua infância, assim? O que te lembra? A primeira coisa que veio na tua cabeça do... Eu tava comentando esse dia com uma jovem falando, eu lembro quando a gente brincava, tinha uma mata assim perto de casa, e a gente brincava de pega-pega, no meio da mata. Aí, então, quer dizer, quem ficava para pegar, corria atrás da gente no meio do mato. E a gente se perdia lá dentro, não tinha vez que nós ia embora para casa, não sabia nem quem que teve vez eu me esconder e escurecer. Era pega-pega, mas era dentro do mato. Então a turma tudo corria para dentro do mato e o último ficava contando, depois corria para ver se achava. E a gente escondia nas moitas, subia nas árvores. Tinha vez que escurecia, ninguém achava nós, eu ia embora para casa. Foi infância gostosa, né? Brincadeira, assim. Só de hoje que as crianças não tem, fica só com celular, com... então, nós jogava taco na rua. Nossa, gostoso, colocava as latas de óleo e jogava taco, a gente jogava bola no campo que tinha lá. O campo era bem pertinho de casa, aí esqueci o chinelo no campo. O chinelo era o golzinho também? Nós fazia o golzinho, porque nós não podia jogar no campo, porque os caras estavam jogando. Então nós pegava uma parte lá e ficava jogando, até acabar o futebol deles, para nós poder jogar. Às vezes nós fazíamos uns golzinhos com o chinelo, esqueci o chinelo, ó. E brincava até de noite, né? Brincava até de noite. Nossa, era gostoso. Eu também peguei essa época um pouquinho. Na minha vida não foi fácil, não, tá? Mas teve momentos bons. Teve muitos momentos bons. Minha mãe morreu muito novo, né? Eu ia fazer 13 anos quando minha mãe morreu. Meu pai não morava com a gente. Então, mas assim, tive bastante momentos bons, sim. Meus irmãos, nós éramos 5, né? Um morava com a outra, então era só 4. Mas contou bastante. Acredito. Contou bastante, sim. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, que foi muito legal.
Eu acho que todo mundo que estiver acompanhando aprendeu bastante, né? Vai ter uma mudança de perspectiva em relação a muitos assuntos. E você quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Eu quero falar que o Edson, a vida traz amigos pra gente, a vida toda, né, Edson? Eu falo assim que o gostoso de envelhecer é isso. A gente é amigo de infância, amigo de adolescência, e a gente vai tendo amigo pra vida toda. O Edson chegou na nossa escola no ano passado, ele trabalha de vigia lá, e ele não é só um colega de trabalho, ele é um amigo. Pena que não dá pra gente conversar muito no trabalho, né, Edson? Mas de vez em quando a gente conversa, eu gosto muito de conversar com ele. De vez em quando eu também peço os favores para ele. Falo, você faz isso para mim, por favor. E eu sou muito feliz por ter tua amizade. Obrigado. Eu te admiro muito. Obrigado. Em todos os sentidos, né? Eu já conheci a tua família aqui do bairro. E agora você. E a nossa escola é uma bênção, né? É uma bênção. Tem pessoa abençoada. Como é gostoso a gente trabalhar num lugar no ambiente que a gente se dá bem com todo mundo, verdade, né? Mesmo, verdade. Ali é um lugarzinho que a gente eu me divirto. Eu também me divirto. Com as crianças, né? Ele é muito amoroso com as crianças. E também ele é paizão, na hora que ele tem que chamar atenção, ele chama, eu acho isso muito importante. Chama a atenção dos filhos dos outros também, filho, não faz isso não, hein? Sim, então eu acho muito importante, como educador eu acho muito importante, porque a criança não é só o sim, não é só o bonitinho, então quando ele vê que tá aprontando lá, o Edson vai como pai mesmo, como educador, porque todo mundo na escola é educador, né? Então ele vai, ele orienta, né, com jeito, tudo, e ele é um presente para a Zizanel. Bom, mas antes de finalizar de fato, a gente vai ter a apresentação. A Jennifer tá aqui do lado, né? Tá gravando tudo aqui, não dá pra ver ela, mas ela tá. E ela, claro, vai cantar uma música pra gente, porque a voz dela é maravilhosa. Ela já veio aqui no programa uma vez. Aliás, vai voltar logo, né? Sim. E agora ela vai fazer uma apresentação pra gente. Só porque caiu não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu seu valor. Mas se é joia, ela não para de brilhar. Você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo, não deixe o seu passado. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo, não deixe o seu passado. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo, não deixe o seu passado apagar seu futuro. Seu futuro. Bom, e depois de acompanhar essa voz maravilhosa da Jennifer, que em breve vai estar aqui com a gente de novo, vou fazer uma última pergunta, né? E aí depois você pode também se despedir do povo, falar, mandar uma mensagem final. Mas normalmente tento fazer uma pergunta um pouco mais reflexiva. Então, baseado em tudo isso que a gente conversou, toda a sua história de vida, o que eu queria perguntar para você é se você tem uma passagem bíblica que seja a sua preferida.
e por quê? Ó, tem em Jeremias, tem muitas passagens bíblicas, mas eu separei uma aqui. Separei uma que não vai ficar só para a minha vida, quero dedicar também para todas as pessoas, para vocês que estão aqui. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo ele deixa essa mensagem. E eu passo isso para as pessoas e tenho para a minha vida. Porque aqui, ó, ele está dizendo assim, ó, que em tudo nós somos atribulados. Ou seja, está acontecendo a minha volta. Mas e eu? Não estou angustiado. Perplexo, porque vai acontecer as coisas que vão realmente nos deixar, sabe? Mas não vou estar desanimado. Perseguido, que não é fácil você falar de Jesus nos dias de hoje. Principalmente com o histórico que eu tenho, né? Muitas pessoas não acreditam, não é fácil. Mas mesmo perseguido, jamais desamparado. Abatido algumas vezes, mas destruído jamais. Então essa é a mensagem que eu deixo e levo para a minha vida. Porque independente de tudo que acontecer, eu sei que em mim, dentro de mim, com Cristo em mim, eu não vou estar jamais abatido, destruído, sozinho, vou estar sempre do meu lado para me dar a vitória. E é a mensagem que eu deixo para todos. Perfeito. Bom, com essa mensagem final, a gente termina mais essa edição do Acontece, com a certeza de que existem caminhos que todos podem seguir, basta aceitar, dar uma oportunidade, e que a igreja está aí fazendo um trabalho de acolhimento, de instrução, de orientação, de mudança de vida para todos aqueles que se dispõem a ouvir, a conhecer esse caminho, né? Afinal de contas, não é à toa que talvez seja a instituição mais antiga que a gente tenha, né? A igreja está aí desde o começo dos tempos, fornecendo as melhores maneiras de se conviver em sociedade e alcançar a Deus, a vida eterna. Então, para você que acompanhou esse episódio, a gente espera você na próxima edição e muito obrigado.